Shalom, bem-vindos ao Instituto Resplandecer da Alma Egrégora Crística de Cura. Eu sou Zohar, sacerdotisa da Egrégora Crística. É um prazer receber você aqui novamente. Como vocês estão, seres iluminados do meu universo? Eu espero que esteja tudo bem com vocês. E hoje nós vamos dar continuidade aos estudos das cartas de Cristo, né? No último vídeo, nós paramos aonde? Quando Jesus estava no deserto e a primeira experiência que Jesus teve, que ele entendeu ali, foi de que tudo era energia, né? Tudo partia do princípio, tudo que existe, exatamente tudo, plantas, seres humanos, vegetais, minerais, são criados a partir da energia. E que uma consciência maior, e essa consciência universal, que ele chama, que é Deus, né? Porque Jesus, ele não nos fala de Deus como aparência de um homem, de um ser humano, mas sim de uma energia, de uma consciência, e essa consciência existe em nós também, todos nós temos essa consciência, né? Faz parte da nossa mente. Ela quem criou tudo que existe. Então, Jesus ele nos fala que ele percebeu, né, o cintilar de minúsculas partículas em tudo que existe. E ele compreendeu que não havia nada sólido no universo, que tudo que era visível estava manifestando um estado de consciência diferente, que determinava a composição e a forma cintilar das partículas. Então ele quis dizer que o quê? Que quando Deus foi criando tudo que existe, cada ser ou cada planta, ele imaginava como ele queria que fosse aquela criação, e através da mente, por isso que Jesus ele fala, né? A nossa mente, ela é responsável por tudo que acontece na nossa vida, de bom ou de ruim. Nós atraímos para a nossa vida, nós criamos a nossa vida e nós manifestamos na nossa vida tudo aquilo que nós pensamos. E para isso nós utilizamos o que? A nossa mente. E foi o que Deus utilizou para criar tudo no mundo. Tudo no mundo, tudo que existe no mundo ou no universo, Deus, que é essa consciência maior, ele criou a partir daquilo que ele imaginava, do que ele pensava, como ele queria que fosse, tá? Então, é bastante complexo, gente. Não é fácil de estudar essa parte. Por isso que eu falo que é a parte mais importante das cartas de Cristo, entender a criação de tudo, a nossa criação e a criação de tudo que existe. É bastante complexo. Mas o que nós temos que entender é que Deus, consciência universal, Jesus, o chama de consciência universal, né? Aqui nas cartas de Cristo, criou tudo a partir da sua consciência, da sua mente, do que ele queria. Então, tudo que a gente pensa, a gente sente, tudo que a gente emana, cria uma vibração energética, frequencial, uma frequência que se espalha. O universo capta essa nossa universo, que é a consciência divina, e que não sabe distinguir o que é bom ou ruim, o certo ou errado, aquilo que você deseja, o seu desejo, que você emana, tá? Essa frequência chega até a consciência universal, porque ela existe em tudo, ela capta esse desejo nosso e ela faz com que aquilo que nós desejamos se manifeste na nossa vida. Assim que Deus criou, através da sua consciência divina, tudo que existe no universo. Então, portanto, toda forma exterior era uma expressão da consciência interior. Tudo que existe fora, primeiro existiu dentro, como está na própria Bíblia, né? Tudo que é alguma coisa assim que eu não sei falar é o certo, mas alguma coisa assim, como é por dentro é fora, como é fora é dentro, uma coisa assim, né? Compreendi
que a vida e a consciência eram um e a mesma coisa. Era impossível dizer isto é vida e aquilo é consciência. A consciência era a vida e a vida era a consciência. E era o poder criativo de ambas, mente universal divina, mas além, dentro e por trás do universo. Compreendi que as pessoas davam grande importância à individualidade e à forma. Elas não podiam imaginar uma mente ou inteligência operando de modo efetivo, senão por meio de forma individual. Por isso, os judeus haviam criado uma imagem mental de um imenso ser supremo, tendo todos os atributos positivos e negativos do ser humano. Desta forma, era possível para os profetas acreditarem em e falarem da ira de Jeová, ameaças e castigos, e da vinda de enfermidades e pragas em resposta à desobediência humana. Mas percebi que estas imagens mentais eram mitos, elas não existiam. Percebi que, em qualquer dimensão da existência, era a mente, a inteligência manifestada, que era o fator mais importante no que se refere à criação e ao homem em si. De modo que se deveria reescrever o Gênesis assim: antes da criação era a mente universal, o poder criativo dentro e por trás da criação em si. Então Jesus ele quer nos dizer o quê? Que naquela época, então, se acreditava num Deus vingativo, né? A gente não podia pecar porque Deus ele iria mandar pragas, doenças. E Deus não é isso, né? E os judeus achavam que Deus era um homem grande, gigante, que vivia lá no céu, com os atributos de um ser humano, né? Um senhorzinho idoso de barba longas e brancas, que fica sentado em um trono lá no céu, determinando o que vai acontecer com cada um de nós. Se nós pecamos, então nós vamos receber uma punição. E não é isso, né? E não é assim. Deus, ele é o quê? Amor. Porque quando ele criou tudo, ele manifestou o amor através da sua mente criativa, universal. Ele criou tudo que existe. Tudo que existe, existe a partir da energia, né? Então, como eu já falei no outro vídeo anterior, se você fizer uma pesquisa em um laboratório, se você pegar um microscópio de altíssima resolução, desses mais modernos que existem, e você for estudando partícula por partícula até chegar à primeira partícula que originou aquilo que você está pesquisando, você vai chegar na célula de energia, né? Porque tudo vem de partículas energéticas. Então, essa energia nós moldamos com o poder do quê? Da nossa mente, daquilo que nós desejamos que exista. Você entendeu? Então, tudo é um agrupamento de partículas energéticas que são moldadas de acordo com aquilo que a gente deseja. Foi assim que Deus criou o mundo. Tudo que ele pensava, como ele queria que fosse, aquilo que ele imaginava, que ele gostaria que se manifestasse, ele imaginava, dava ordens com a sua mente criativa e aquilo se manifestava. Deus não é um Deus mau. Então, Deus, ele não é um Deus mau que quer punir, que quer fazer com que os seus filhos sofram. Mas por que existe o sofrimento? Existe o sofrimento por várias causas. Nós mesmos, com os nossos atos, né, manifestamos coisas ruins nas nossas vidas, como Jesus está dizendo nas cartas de Cristo. Nosso pensamento, nosso sentimento, o que nós pensamos, sentimos, vibramos, molda a nossa vida. Aí você vai falar, mas então tudo de ruim que acontece na minha vida é minha culpa. Não, gente, o mundo espiritual, tá? O mundo espiritual, o mundo quântico, porque o mundo quântico é o mundo espiritual. Quântica, física quântica, tá ligado com o espiritual. O que acontece? Seria muita responsabilidade da minha parte. Eu ouvi esses dias uma
espiritualista também falando isso, é muita responsabilidade, irresponsabilidade da nossa parte dizer que tudo de ruim que acontece na nossa vida é culpa nossa. Muitas coisas vão acontecer simplesmente porque, às vezes, acontece uma coisa, você é assaltado porque você estava no lugar errado na hora errada, né? Infelizmente. Pode ser que um dia você vibrou tão forte naquele medo de ser assaltado que você atraiu aquele assalto. Como não? Pode ser uma casualidade. Você estava no lugar errado na hora errada, tá? Isso acontece. Não tem, a gente está no mundo de terceira dimensão. Existem coisas que não dá para controlar, não depende só de nós. Nós vivemos um coletivo, vivemos com pessoas boas e pessoas ruins. Temos que ter a consciência, o mal existe sim, infelizmente. Não foi Deus quem criou o mal, né? O mal foi criado pelo próprio sentimento do homem de querer ter o poder de Deus, né? De não obedecer a Deus. Não foi assim que aconteceu com o anjo que se rebelou contra Deus? Aí ele se tornou quem, né? O diabo da Bíblia, né? Então, o que acontece, gente, é isso. Existem coisas que nós atraímos sim, através das nossas vibrações e os nossos pensamentos que geram, né, toda esse magnetismo que atrai para a nossa vida. Isso a gente tem que aplicar para termos uma vida mais feliz, uma vida mais saudável, uma vida próspera, porque ninguém nasceu para ser pobre, ninguém nasceu para passar dificuldades. Tá? Mas por que existem pessoas que são pobres e passam dificuldades? Porque elas não têm conhecimento. E muitas vezes a pessoa tem conhecimento e passa dificuldade. Eu mesmo estou passando um momento muito difícil da minha vida. Eu pedi isso? Não, talvez eu tenha traído isso para a minha vida nesse momento, por algum motivo, ou eu esteja sofrendo, né, alguma interferência energética negativa emanada por outras pessoas, que são os ditos feitiços, demandas, tá? Inveja é algo que atrapalha muito a vida das pessoas. A inveja é a pior macumba que existe, para quem acredita, né, em macumba, porque infelizmente estamos no ano de 2025, mas ainda existem pessoas que perdem o seu tempo fazendo mal para o outro. Sim, gente, tem gente que faz feitiço, macumba, para que o outro morra, para que o outro não consiga nada na vida, para que ele perca tudo. Eu já contei minha história aqui para vocês, não é? E eu trabalho com espiritualidade. Infelizmente, eu atraio isso para mim, não por inveja das pessoas, não é isso. Eu, quando trabalho a energia dos meus clientes, eu tenho que estar sempre fazendo as minhas limpezas energéticas, fazendo a mesa para mim, né? A mesa cura crística, para tirar essas larvas astrais, esses miasmas que se formam nesses atendimentos. Muitas vezes as energias, elas ficam impregnadas no meu campo áurico, porque eu estou lidando com a energia negativa do outro, e essas energias, se eu não me trabalhar, acabam prejudicando a minha vida, fica comigo, porque eu tiro do outro. E a partir do momento que eu entro na energia do outro, eu entro em contato com isso. Se houver algum espírito obsessor, ele pode ficar revoltado comigo e eu ser atacada por ele, né? Porque eu fui atrapalhar o serviço dele quando eu trabalhei a energia da pessoa na mesa cura crística. Então, a gente pode atrair isso de forma que a gente não tenha nada a ver com a história, o outro não gosta de você, te emana uma energia negativa. O outro fica com raiva de você, por algum motivo, te emana uma energia negativa. Energia afeta as pessoas, a vida das pessoas. Infelizmente, isso acontece. Então, existem coisas que nós não podemos explicar. Pode acontecer por você simplesmente estar no lugar errado na hora errada. Pode acontecer de você desenvolver uma doença pelo fato de você ter uma má alimentação, de você fumar, né? De você beber.
Isso vai alterar o quê? A sua imunidade, altera o seu organismo e desenvolve doenças, infelizmente. Pode acontecer, gente, não tem como prever. Existem coisas que você traz de vidas passadas, que você tem que trazer para essa vida que você está vivendo e fazer um resgate daquilo. Infelizmente, você pode passar por uma doença para você conseguir obter uma evolução espiritual. Pode ter uma doença para que você consiga eliminar energias negativas que vieram com você de vidas passadas. Então, são vários motivos, não tem como a gente generalizar. Agora, que você tem como co-criar uma vida mais saudável, sim, você consegue através da sua mente, dos seus pensamentos e da sua frequência energética vibratória, tá bom? Então, não vamos ser também ficar se martirizando, eu tô passando por essa dificuldade, a culpa é minha, porque não se martirize, tá? Trabalhe o seu inconsciente, trabalhe a sua mente para que você consiga moldar e mudar a sua realidade, tá certo, gente? Então Deus, ele é maravilhoso e muitas vezes ele não nos castiga, nós vivenciamos aquilo que precisamos vivenciar, momentos difíceis na nossa vida, coisas que às vezes nós achamos que são castigos, mas ou que nós atraímos, ou que foi por esses motivos que eu falei para você. Mas de todas essas formas, de qualquer uma delas, se você está passando por isso, tá? Porque Deus, ele é muito bom. Ele só está te deixando passar por isso, permitindo com que você passe por isso, para que isso faça com que você evolua de alguma forma, que você cresça, tá? Que você consiga expandir a sua mente, para que você, às vezes, derrube bloqueios que existem, travas, né, que existem na sua mente, tá? Então, tudo é aprendizado, até nos momentos mais difíceis. Então, não se cobre e não se culpe tanto, tá certo? Nem é culpa de Deus e muitas vezes não é culpa nossa. E não queira saber de quem é culpa também. Porque senão você vai ficar aí num looping aí constante, você não vai sair disso. A culpa é minha, a culpa é do fulano, não adianta. Tá passando por aquele momento, você tem que buscar o quê? Recursos para atravessar esse momento e para modificar sua energia. Isso você consegue realizando terapias, tá? De limpeza energética e de abertura de caminhos. E fazendo, lógico, a sua reforma íntima, realizando a sua evolução espiritual e pessoal. Tem que estudar, gente. Tudo é conhecimento. A gente tem que estudar. A gente só consegue evoluir estudando. Isso tanto aqui na vida que nós vivemos, quanto no plano espiritual. Você acha que a gente vai morrer, vai ficar lá dormindo quietinho? Lógico, cada pessoa tem uma crença. Se ela acredita que ela vai morrer, ela vai ficar dormindo quietinho, muitas vezes ela vai morrer, vai ficar dormindo quietinho mesmo lá. Tá? Da forma que ela acreditava. Se ela tem uma crença muito forte naquilo, pode ser que isso realmente aconteça. Agora, se você é uma pessoa mais espiritualizada e entende que a vida continua, depois que a gente desencarna, você vai ter que estudar. Você vai ter que trabalhar no plano espiritual. Ninguém fica parado lá. Por isso o conhecimento é muito importante, né? Tanto nessa vida quanto na nossa eternidade. A gente vai ter que estar sempre estudando, tá bom? Então, por hoje é isso. Eu agradeço muito você que assistiu os nossos vídeos, ficou com a gente até agora. Eu volto para continuarmos os estudos das cartas de Cristo. Está sendo bastante interessante essa parte, porque revela o mistério da vida, né? Jesus nos revela coisas que muitas vezes nós não imaginávamos. Eu leio sobre isso já há muito tempo, desde que eu tinha 9 anos, quando eu comecei a me interessar por esses assuntos, e cada vez eu fico mais fascinada, como é maravilhoso, né?
o poder que Deus nos deu da mente, como a gente não tem conhecimento disso, como nós não colocamos isso em prática. E as pessoas que colocam, nós conseguimos observar que muitas vezes elas têm uma vida muito diferente, né, do tradicional, porque já entenderam o segredo, e o segredo é a nossa mente. Inclusive tem o filme O Segredo, né? E o livro, eu tenho esse livro, esse filme, eu vou ver se consigo fazer uma análise do que eles falam e do que está na Carta de Cristo, para que a gente possa comparar. Que é o que Jesus fala, física quântica. Física quântica explica a nossa vida, explica a nossa criação e a nossa evolução e como podemos transformar as nossas vidas, tá bom? Então, muito obrigado, fiquem com Deus, um ótimo final de semana e namastê.